Olá pessoal, retomando então aos nossos vídeos, vamos agora falar um pouquinho de bioenergética, quando a gente estiver falando então sobre alimentos e nutrientes, tá? E nós vamos falar agora sobre os carboidratos. Lembre, carboidrato é carbono hidratado, por isso que é carboidrato. Ou seja, para cada carbono, nós precisamos ter 3 moléculas de água para poder fazer esse armazenamento. Iniciando por aí, isso já demonstra que quando nós vamos armazenar uma molécula de carboidrato, lembrando que o carboidrato é glicose, e glicose a gente pode armazenar na forma de glicogênio, que passa a ser várias moléculas de glicose, eu vou precisar de água para fazer esse armazenamento. E isso vai gerar peso corporal, certo? Por isso que muitas vezes o fato da pessoa ter menos glicogênio faz com que ele tenha menos peso, tá? Uma coisa que é interessante da gente enxergar é grande parte deste carboidrato no formato de glicogênio está armazenado nos músculos. Isso quando a gente fala em quantidade absoluta. Uma outra parte está armazenada no fígado e alguma parte de glicose está circulante. Quando nós falamos de questões percentuais, eu tenho mais glicogênio armazenado no fígado e menos glicogênio armazenado nos músculos. Por que a gente faz essa separação? Porque quando a gente pensa nos músculos, nós temos uma grande quantidade de músculos. E desse grande quantidade de músculo, uma pequena parte é glicogênio armazenado. Ou seja, percentualmente a uma grande quantidade de músculo, eu tenho uma pequena percentagem de glicogênio. Por outro lado, quando a gente analisa de forma percentual o fígado, como o fígado é um órgão menor, eu vou ter de forma percentual uma maior quantidade de glicogênio no fígado. Então, resumindo, de forma absoluta, nós temos muito mais glicogênio armazenado nos músculos do que no fígado, por uma questão de quantidade. Por outro lado, quando a gente divide isso em termos percentuais, eu vou ter muito mais percentual de glicogênio no fígado do que nos músculos, tá? Qual seria a ingestão dietética recomendada de carboidrato? Quando um indivíduo faz uma atividade física regular, em torno de 60% do total de quilocalorias diárias está legal. Quando os treinos são intensos, a gente aumenta isso para em torno de 70%, porque quanto mais intenso for o treino, mais nós vamos recorrer à glicólise e isso ela vai depender muito desse glicogênio que vai estar armazenado na musculatura. Quando a gente pensa em algumas questões interessantes voltadas ao carboidratos, é legal da gente pensar, por exemplo, na frutose. A frutose, ela passa a ser digerida e quando chega no intestino delgado, ela passa a ser recrutada pelo sangue como forma de frutose mesmo. E ao chegar no fígado, ela começa a ser convertida em glicose no fígado e liberando glicose aos poucos na circulação. Isso vai fazer com que não haja grandes picos insulinêmicos, diminuindo o recrutamento da glicose nas células, minimizando uma possível hipoglicemia do nosso sangue. Okay? Mais algumas questões interessantes que o carboidrato ele funciona como combustível energético e logo em seguida a gente vai falar sobre a glicólise, seja ela aeróbia ou anaeróbia. Uma outra coisa interessante é quando a gente faz a administração de carboidrato, a gente acaba então limitando o recrutamento do glicogênio que está armazenado. Então a gente passa a buscar muito dessa glicose circulante, não recrutando tanto o glicogênio que está armazenado, certo?
Uma outra questão importante quando a gente fala de glicogênio, a gente fala de carboidratos, quando o indivíduo está bem alimentado em termos de glicose, ou seja, de carboidratos, o recrutamento proteico, ou seja, a quebra da massa muscular, vai ser bem menor. Por que isso? Porque, lembrem, a função do nosso corpo é ressintetizar ATP. E isso vai ser feito. Lembrem que tudo acontece ao mesmo tempo, porém com ênfase. Se eu, por acaso, tiver a comer quantidade de carboidrato alto, eu não vou recorrer tanto às minhas reservas proteicas para fazer ressíntese de ATP. Por outro lado, se o meu carboidrato estiver baixo, vejam a quantidade de recrutamento de proteína que eu vou ter que fazer, justamente porque a minha função é ressintetizar ATP e eu preciso fazer isso de alguma forma, certo? Outra coisa importante falar sobre os carboidratos é que existe uma frase muito bacana que diz o seguinte, que as gorduras queimam em uma chama de carboidratos. O que isto quer dizer? Nós vamos ver lá quando nós falarmos dessa bioenergética, dessa glicólise, de que o piruvato, que é um subproduto da glicólise, ele pode ser convertido em acetilcoenzima A, como também ele pode ser convertido em oxalacetato. Isso faz com que, se eu não tiver piruvato, consequentemente, eu não tenho uma grande formação de oxalacetato. E aí eu vou fazer uma queima incompleta da gordura corporal. Essa queima incompleta da gordura corporal vai começar a formar corpos cetônicos, ou seja, o hálito do indivíduo passa a ter cheiro de acetona, o suor do indivíduo passa a ter cheiro de acetona, e esses corpos cetônicos, eles começam a elevar a acidez dos líquidos corporais. Isso vai gerar um cansaço precoce, como também vai chegar a um ponto em que esses corpos cetônicos eles passam a ser energia para o cérebro, mas dependendo do tempo em que o cérebro estiver exposto a esses corpos cetônicos, isso pode inclusive passar a ser lesivo. Outra coisa importante em termos dos carboidratos é que ele é um combustível para o sistema nervoso central. Vejam que interessante, quando o indivíduo come, essa carboidrato vira glicose lá no sangue. Para onde essa glicose vai migrar? Para fazer oxidação lá no meu cérebro. Ou seja, ter uma boa quantidade de glicose circulante na circulação vai fazer com que o meu cérebro esteja bem alimentado em termos de fatores energéticos. Claro que também, isso nós vamos ver mais tarde, que essa glicose ela também pode fazer a glicólise anaeróbia, lá na musculatura pode fazer a glicólise anaeróbia, gerando formação de lactato, aeróbia, gerando CO2 e água, isso tudo a gente vê mais para frente. Quando nós pensamos em exercício de alta intensidade, vejam que interessante, lembrem lá quando nós falamos sobre o estado estável, né? Esse estado estável, essa homeostase, isso vai fazer com que eu tenha a secreção de fatores neurohumorais, que eu vou ter um aumento de epinefrina, de norepinefrina, de glucagon, inclusive uma diminuição da insulina. Em alta intensidade, eu vou fazer uma ativação da glicogênio fosforilase, fazendo com que haja uma conversão do glicogênio armazenado na musculatura em glicose para gerar energia, certo? Umas questões rápidas para que a gente possa entender. Em torno de 1 hora de exercício, a gente passa a ter uma redução do glicogênio hepático em torno de 55%. Vamos retomar uma pequena questão. O glicogênio que está armazenado na musculatura, ele passa a ser recrutado quando nós estamos em atividade. O glicogênio que está armazenado no fígado, ele vai fazer com que eu consiga manter a minha glicose sanguínea
mantida ao longo do dia. Mas é claro que quando eu coloco o indivíduo em exercício, eu também vou fazer um recrutamento do glicogênio hepático como fonte de energia. Tá? Em torno mais ou menos de 2 horas de exercício, eu acabo tendo uma depressão do glicogênio, tanto do fígado quanto dos músculos. Lembrando, função do nosso corpo é ressintetizar ATP. Se eu estou diminuindo a quantidade de glicogênio, seja dos músculos, seja do fígado, eu vou recrutar cada vez mais algum outro macronutriente, que nesse caso vou estar recrutando muita gordura subcutânea, como também estarei recrutando muita massa muscular, muito aminoácido, certo? Quando nós temos uma depressão importante desse glicogênio muscular, nós vamos ter também menor disponibilização de glicose sanguínea. Isso vai fazer uma menor entrega de glicose lá no meu sistema nervoso central e isso vai começar a fazer uma sensação de fadiga, certo? Esse glicogênio muscular, quando ele está diminuindo, ele também vai fazer com que, como eu preciso ressintetizar ATP, que eu recrute cada vez mais gordura subcutânea para fazer a entrega de algum tipo de energia lá na minha célula, certo? Então, assim, em termos de dieta, uma dieta rica em carboidratos, ela é fundamental para exercícios de endurance, exercícios de corrida, exercícios de bicicleta de longa duração. Eu vou conseguir manter mais tempo essa minha capacidade de exercer exercício do que quando a gente tem uma dieta rica em gorduras, certo? Esse glicogênio muscular que está lá armazenado, ele vai sustentar, inclusive, exercícios de alta intensidade em até 1 hora, até que eu comece a fazer uma depressão importante disso, tá? E quando eu tenho uma depressão importante desse glicogênio, seja muscular, seja hepático, eu vou também ter, então, uma redução da capacidade de exercícios, principalmente anaeróbios, que são aqueles mais a curto prazo, mas também atividades aeróbicas, que são aquelas mais de longo prazo, quando nós estivermos falando de exercício bastante intenso. Para finalizar, gente, vejam que interessante isso aqui. Este gráfico ele demonstra o tempo que nós levamos até a exaustão e o quanto eu tenho armazenado de glicogênio muscular. Veja o seguinte, se a minha dieta for rica em gorduras e pobre em carboidratos, o meu tempo para exaustão é pequeno. Se eu tiver uma alimentação, uma dieta normal em termos de carboidratos, eu vou ter mais tempo até a exaustão. E se eu fizer uma alimentação, uma dieta rica em carboidratos, eu vou sustentar mais tempo os exercícios, então meu tempo até a exaustão fica aumentado. Certo, gente? Próximo momento a gente fala sobre lipídios. Um forte abraço e continuamos juntos.